Na minha festa de aniversário, a minha sogra sussurrou algo ao ouvido do meu marido. Vi a mudança nos olhos dele. Antes que eu pudesse reagir, no momento seguinte, o estalo dele fez-me cair ao chão. Atordoada, fiquei ali deitada enquanto ele se virava para ir embora, até que um riso lento escapou dos meus lábios. Ele congelou. O rosto perdeu toda a cor. O e-mail brilhava no meu ecrã como uma confissão. A distribuição do fundo Harrington exige um estado civil contínuo de, no mínimo, 5 anos sem registro de separações. A minha mão tremia enquanto encaminhava para o meu servidor encriptado, a peça final a encaixar-se. Atrás de mim, o amanhecer cinzento de Boston filtrava-se pelas cortinas de designer. James tinha insistido em cortinas que custavam mais do que o meu primeiro carro. Fechei o portátil com força, no momento em que a porta da casa de banho se abriu. Vapor espalhava-se quando James surgiu, com a toalha enrolada à cintura, o corpo ainda magnífico aos 37 anos. Os olhos, no entanto, tinham aquele olhar cada vez mais vazio que eu andava a documentar há meses. Feliz aniversário, Elise, disse ele. As palavras ensaiadas. Vazias. Inclinou-se para me beijar a face. Os lábios frios, apesar do duche quente. A mãe está entusiasmada com esta noite. Antes de começarmos, quero tirar um momento para agradecer a cada um de vocês por fazerem parte desta jornada incrível. Se estiverem a gostar destas histórias de empoderamento, considerem subscrever. É completamente gratuito e ajuda-nos a construir esta comunidade maravilhosa. Vamos começar. De certeza que está, pensei, mas respondi com a cordialidade treinada. Foi tão generoso da parte da Vitória organizar tudo. A minha voz, a mesma que eu aperfeiçoei nos tribunais para influenciar jurados, não traiu o gelo que se formava dentro do meu peito. No que estás a trabalhar? Perguntou ele, espreitando para o meu portátil fechado. Apenas a rever os documentos da fusão com a Westbrook, menti com suavidade. Nem as aniversariantes têm folga na Caldwell & Pierce. Ele assentiu, aceitando sem questionar. Quando nos conhecemos há 6 anos, ele teria gozado comigo pelas minhas tendências workaholic. Talvez tentasse convencer-me a voltar para a cama. Esse James já não existia. Agora, estava substituído por este autômato polido que respondia aos sinais da família como um animal treinado. Enquanto ele se vestia para mais uma manhã no escritório da família, recuei para o meu closet, o único sítio na nossa casa em Beacon Hill sem câmaras. A Vitória tinha instalado o sistema de vigilância no ano passado, durante a renovação, uma medida de segurança atenciosa para o seu amado filho e nora. Só eu sabia dos pequenos dispositivos que descobri há 3 meses, durante uma busca meticulosa. Só eu sabia que os tinha deixado funcionais, mas alimentava-os com um loop de atividades rotineiras sempre que precisava de privacidade. Dentro do closet, pressionei a ponta do dedo contra uma junção quase invisível na parede. Um painel deslizou, revelando uma caixa resistente à água com discos rígidos, um portátil de reserva e 3 telemóveis descartáveis. A minha apólice de seguro. A minha arma. Durante 4 anos, fui a imagem perfeita da adição ideal à dinastia Harrington, formada em Direito por Harvard, estrela em ascensão na firma de advocacia corporativa mais prestigiada de Boston, membro da direção de fundações de caridade e esposa dedicada de James Harrington, herdeiro de uma das mais antigas fortunas da Nova Inglaterra. As páginas da sociedade adoravam-nos. A Vitória exibia-me em todos os eventos como uma égua de raça premiada. Ninguém suspeitava que, por detrás da maquilhagem cuidadosamente aplicada e das roupas de designer, eu estava a construir um caso que iria destruir o Império Harrington. Começou com discrepâncias que notei enquanto ajudava o James a rever alguns documentos dos negócios da família, números que não batiam certo, subsidiárias em países com leis bancárias duvidosas. Depois vieram as reuniões estranhas de que o James voltava com comportamentos alterados, mais retraído, menos decisivo. A forma como a Vitória lhe sussurrava coisas ao ouvido nos encontros de família, isso mudava instantaneamente o seu estado de espírito. Passei 3 anos a defender empresas contra acusações de fraude. Eu sabia como era a manipulação financeira. E também sabia como era o controlo psicológico. O dia em que encontrei o James a olhar catatônico para um vídeo enviado pelo primo William foi o dia em que comecei a minha investigação secreta a sério. Nessa noite, comprei o primeiro telemóvel descartável com o dinheiro escondido. Extraí um cartão microSD e inseri-o no meu telemóvel seguro. Os ficheiros encriptados continham tudo: transferências bancárias para contas offshore, gravações de reuniões familiares onde falavam abertamente sobre condicionar certas reações no James, provas de manipulação de mercado e subornos a funcionários federais. Os meus dedos deslizaram até o ficheiro mais recente,
fotografia tirada ontem de Thomas Fitley, suposto terapeuta infantil do James, a reunir-se com a Vitória na casa dela em Back Bay. O mesmo homem referenciado em documentos como consultor comportamental e pago $30.000 por mês por uma empresa fantasma dos Harrington. Olhei para o relógio, 7h15 da manhã. Quase hora de voltar a ser Elise Harrington. Voltei a guardar tudo, fechei o compartimento e escolhi um discreto fato da St. John para o tribunal. Nessa manhã, a audiência do caso Prescott terminaria antes do meio-dia, dando-me tempo para me trocar antes da celebração de aniversário no restaurante à beira-mar favorito da Vitória. Enquanto aplicava maquilhagem, praticava as minhas expressões ao espelho, surpresa encantada, agradecimento gracioso, afeto devotado. As mesmas expressões que usava há anos enquanto recolhia provas contra as pessoas que tinham esvaziado meu marido por dentro e construído um império criminoso por trás de uma fachada filantrópica. James apareceu à porta, impecavelmente vestido com fato feito por medida, cabelo perfeitamente penteado. Antigamente, vê-lo assim fazia acelerar o meu coração. Agora, catalogava as mudanças nele, as pupilas ligeiramente contraídas, o atraso microscópico antes das reações emocionais, a nova tensão na mandíbula. "Estás linda", disse ele mecanicamente. "Obrigada, querido." Levantei-me e endireitei a gravata já perfeita, estudando os olhos dele à procura de qualquer faísca do homem com quem me casei. "Nada. Vejo-te logo à noite. Não deixes a tua mãe exagerar nas surpresas." O sorriso dele não chegou aos olhos. "Ela só quer que tudo seja perfeito para ti." Perfeito, a palavra favorita dos Harrington. A família perfeita. O negócio perfeito. O controlo perfeito. Enquanto agarrava na pasta e nos materiais para o tribunal, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Vitória. "Leva o Valentino azul esta noite. O James adora ver-te com essa cor." Mais uma ordem disfarçada de conselho maternal. Respondi com uma mensagem de agradecimento. Depois selecionei o Dior carmesim que andava a guardar para uma ocasião especial. Pequenas rebeliões mantinham-me sã enquanto montava o meu caso. No Uber para o tribunal, revi o meu trabalho real, compartimentalizando como aprendi a fazer. Durante o dia, eu ainda era Elise Harrington, advogada de defesa corporativa. Os meus clientes contavam comigo e, ironicamente, as mesmas competências que me tornavam eficaz na defesa deles tornavam-me devastadora a construir o meu caso contra os Harrington. Nos degraus do tribunal, verifiquei a minha aplicação de mensagens seguras. O meu contato na SEC tinha confirmado a recepção da última informação. "Vamos avançar com isto na próxima semana", tinha escrito. "Precisas de mais alguma coisa da tua fonte?" Sorri enquanto respondia. "Última peça chega esta noite." Mal sabia Vitória que a armadilha de aniversário elaborada por ela se tornaria, afinal, o desmascarar dos Harrington. Esta noite, na minha celebração de aniversário, rodeada pela elite de Boston e pelos aliados mais próximos da família, tudo iria mudar. Guardei o telemóvel e subi os degraus do tribunal, expressão serena, postura confiante. Por dentro, estava a contar as horas. A fachada perfeita estava prestes a estilhaçar-se. E eu estaria lá, com o telemóvel em punho, para capturar cada momento condenatório. O West Gardens brilhava como uma miragem à beira do porto de Boston. A sua arquitetura em vidro e aço refletia o pôr do sol em tons de dourado e carmesim. Apropriado, pensei, para aquilo que prometia ser um derramamento de sangue disfarçado de celebração. O restaurante tinha uma lista de espera de 3 meses, mas o nome Harrington não só garantirá uma reserva, como todo o terraço no topo do edifício. "Senhora Harrington, bem-vinda." O maitre praticamente se curvou quando nosso carro chegou. "A senhora Vitória tem perguntado por si." "Tenho a certeza que sim", murmurei, aceitando o braço mecânico do James. Ele manteve-se em silêncio durante a viagem, verificando o relógio de poucos em poucos minutos, como se estivesse a cronometrar a sua atuação. O elevador subiu suavemente até o terraço, e aproveitei esses momentos para me centrar. O meu Dior carmesim envolvia meu corpo como uma armadura, a cor, uma declaração silenciosa de guerra contra a ordem de Valentino Azul da Vitória. O James nem sequer reparou na minha desobediência, mais um sinal do seu distanciamento. As portas abriram-se para um tablial cuidadosamente orquestrado. Candelabros de cristal suspensos por fios invisíveis criavam a ilusão de estrelas flutuando sobre a vista para o porto. Orquídeas brancas, a assinatura da Vitória, adornavam cada superfície. E, posicionados estrategicamente por todo o espaço, cerca de 50 convidados sorriam com a cordialidade ensaiada de predadores. "Feliz aniversário, querida Elise",
O coro de cumprimentos caiu sobre mim, tão artificial quanto o perfume das orquídeas. Vitória deslizou até mim, resplandecente num Chanel azul meia-noite, o cabelo prateado a brilhar sob os candelabros. Aos 62 anos, continuava impressionante, a grande dama da sociedade de Boston, cuja implacabilidade só era superada pela sua habilidade em escondê-la. Querida Elise, abraçou-me, o perfume Hermes envolvendo-me como clorofórmio. Os lábios tocaram na minha face enquanto ela sussurrava. O azul teria favorecido mais o James nas fotografias. Quis surpreender toda a gente, respondi, igualando o calor cortante dela com o meu próprio. Mesmo no meu aniversário. Os olhos dela faiscaram, a primeira reação genuína que vi em meses, mas recuperou-se num instante, entrelaçando o braço no meu para me exibir durante a celebração. Todos os importantes estão aqui, anunciou, guiando-me entre a elite de Boston, o comissário da polícia, 2 senadores estaduais, um juiz federal, 3 reitores de universidades. Registrei mentalmente cada rosto, comparando-os com os meus ficheiros de ligações aos Harrington. Nenhum dos meus colegas de advocacia estava presente. Nem a minha amiga mais próxima de Harvard. Nem o meu mentor do primeiro escritório. A lista de convidados tinha sido higienizada de qualquer pessoa com ligação genuína a mim. Qualquer um que pudesse perceber se algo acontecesse à verdadeira Elise, por detrás da fachada Harrington. Champanhe, aniversariante. William Harrington, primo do James, e da família Legal Fixer, apareceu ao meu lado com 2 flutes. Obrigada, Will. Aceitei, sem beber. Que bom ver-te aqui. Não perderia por nada, respondeu ele, o sotaque educado em Harvard esticado por algo urgente. Os olhos dele saltavam discretamente em direção à entrada, onde reparei num homem de cabelo grisalho, num fato cinza-chumbo impecavelmente feito à medida, a ser conduzido para dentro. Com licença um momento. Observei Will interceptar o recém-chegado, Thomas Fitley, o terapeuta infantil cujas práticas aparentemente se estendiam muito para além do tratamento convencional. O homem que recebia pagamentos mensais, classificados como manutenção comportamental nos registros privados dos Harrington. Um empregado com canapés ofereceu a cobertura perfeita para me aproximar da conversa. O cronograma precisa de ser acelerado, dizia Will, de costas para a festa. Os administradores não vão conceder outra extensão. A precipitação no protocolo arrisca a instabilidade, respondeu Fitley, o tom clínico inconfundível mesmo no murmúrio. O condicionamento exige. Já não temos esse luxo, cortou Will. As obrigações contratuais são claras. Se ele não estiver totalmente controlado até a data da distribuição. Eles notaram a minha proximidade e mudaram de assunto com fluidez para uma saudação. O aperto de mão de Fitley foi breve, os olhos a avaliarem-me com distanciamento clínico. Senhora Harrington, feliz aniversário, disse ele. Está radiante. Obrigada, Dr. Fitley. O James mencionou que poderia vir. Menti. Já lá vão que? 15 anos desde que trabalhou com ele? O sorriso dele contraiu-se. Intermitente. Os Harrington são mais como família do que clientes. Que sorte para todos, respondi, notando a ligeira dilatação das pupilas. Ele estava nervoso. Ótimo. Durante a hora seguinte, circulei cuidadosamente, desempenhando meu papel enquanto observava a dinâmica da sala. Vitória mantinha-se no epicentro, o riso teatral, os olhos constantemente a seguir-me. Sempre que James se aproximava de mim, a atenção dela intensificava-se, como se estivesse a monitorizar uma experiência de laboratório. James, por sua vez, deslizava pela festa como um sonâmbulo, respondendo aos convidados com cortesias programadas. Por 2 vezes, apanhei Fitley a observar as nossas interações, anotando discretamente algo no telemóvel. Ótima afluência, comentou o juiz Holloway, um dos aliados mais antigos dos Harrington. A Vitória sabe mesmo como celebrar a família. Sem dúvida, concordei. Ainda assim, estranho os meus colegas de direito não terem conseguido vir. Lista de convidados exclusiva, riu-se ele. A Vitória foi bastante específica sobre manter isto íntimo. Por íntimo ele queria dizer controlado. Um arrepio de vulnerabilidade percorreu-me a nuca. Esta celebração estava hermeticamente selada. Qualquer pessoa presente aqui tomaria o partido dos Harrington se algo me acontecesse. A festa avançou para o jantar, com a Vitória a orquestrar os lugares com precisão tática. James à minha direita. Ela na cabeceira da mesa. Fitley colocado diretamente em frente de mim, o olhar a avaliar clinicamente cada interação entre mim e James.
Vitória bateu na taça de cristal, silenciando as conversas. Antes de jantarmos, um brinde à minha querida nora. Levantou-se, comandando a sala com uma autoridade ensaiada. Há 5 anos, o James trouxe para casa esta advogada brilhante e linda, e eu soube imediatamente que ela era especial. Os olhos dela encontraram os meus, calorosos à superfície, glaciais por baixo. A Elise tornou-se tudo o que a família Harrington valoriza, leal, discreta e comprometida com nosso legado. O grupo murmurou em aprovação. Mantive o meu sorriso agradecido enquanto traduzia a mensagem real por detrás das palavras dela. Tu pertences-nos. Vitória ergueu o copo na minha direção. Que este 35º ano seja transformador. A palavra pairou no ar como uma promessa. Ou uma ameaça. Enquanto os empregados serviam a primeira entrada, Vitória deslizou atrás da minha cadeira, pousando as mãos manicuras nos meus ombros. Para os que observavam, um gesto maternal. Eu senti a pressão predatória do seu toque. Uma noite tão perfeita, murmurou, a voz apenas audível para mim. E depois do jantar, um anúncio muito especial sobre o futuro da família. Os dedos dela apertaram-se quase imperceptivelmente no meu ombro antes de se afastar, deixando para trás o cheiro persistente do perfume. E a nítida impressão de uma armadilha prestes a disparar. Lancei um olhar ao James, os olhos fixos no copo de água, os dedos a tamborilar num padrão rítmico que eu já documentara nas minhas notas. Um comportamento que surgia sempre após conversas privadas com a Vitória. O que quer que tivessem planeado para esta noite, estava a acelerar. A entrega dos presentes viria após o prato principal, o momento escolhido por Vitória para o anúncio que ela tão cuidadosamente orquestrara. Toquei discretamente no pequeno telemóvel dentro da minha clute, confirmando que estava pronto para gravar. Os agentes federais com quem eu trabalhava estavam de prontidão, à espera do meu sinal. A primeira entrada chegou, ostras dispostas num círculo perfeito. Vitória sorriu-me do topo da mesa, erguendo novamente o copo num brinde silencioso. Sorri de volta, levantando o champanhe intocado. Que comecem os jogos. Os pratos principais foram retirados, deixando no ar uma expectativa suspensa. Vitória acenou ao staff, que começou a dispor um elaborado conjunto de presentes embrulhados sobre uma mesa de mármore com rodas, colocada no centro do terraço. Tudo parte do espetáculo. Presentes que eu suspeitava serem tão vazios quanto os sorrisos que me rodeavam. Antes da sobremesa, Vitória anunciou, comandando a sala com a sua autoridade habitual. Temos de homenagear devidamente a nossa aniversariante. Os convidados organizaram-se num semicírculo perfeito, smartphones a surgirem em mãos cuidadosamente cuidadas. Em anos anteriores, eu talvez me sentisse desconfortável com tanta atenção. Esta noite, eu dava as boas-vindas a cada câmara. James guiou-me até a mesa dos presentes com a mão firmemente pousada na base das minhas costas. O toque, outrora quente e reconfortante, agora sentia-se mecânico. Um gesto ensaiado, em vez de uma ligação íntima. Começa com este, instruiu Vitória, entregando-me uma pequena caixa embrulhada no emblemático azul Tiffany. Um murmúrio coletivo de apreciação percorreu o grupo. Aceitei a caixa com um sorriso ensaiado, desembrulhando-a com cuidado. No interior, sobre cetim branco, repousava uma pulseira de platina cravejada de diamantes. Uma algema bonita. É linda, disse, erguendo-a para as fotografias da praxe. James, ajuda a tua esposa a colocá-la, ordenou Vitória. E ele fechou-a à volta do meu pulso. Senti o peso da pulseira, mais um elo na corrente. A atuação continuou por vários presentes mais, todos caros, todos escolhidos para reforçar a minha posição como posse dos Harrington, e não como um indivíduo. Uma mala de marca, um fim de semana na propriedade deles em Martha's Vineyard, uma doação em meu nome para a Fundação Harrington. E então, a voz da Vitória suavizou dramaticamente. Para o nosso anúncio especial. Ela deslizou em direção ao centro, um movimento tão precisamente cronometrado que podia ter sido coreografado. O perfume Iris chegou um instante antes dela, envolvendo-me como uma serpente invisível. A sala silenciou-se. Todos os olhos fixos no nosso trio, Vitória, James e eu, dispostos como peças num tabuleiro de xadrez. A mão dela pousou no ombro do James, os dedos a pressionarem ligeiramente pontos exatos, pressões que eu tinha documentado na minha pesquisa sobre gatilhos físicos. A Elise tem sido um verdadeiro tesouro para nossa família, começou Vitória, a voz melosa com calor fingido. Dedicada. Solidária. A parceira perfeita para o James durante estes 5 anos cruciais da sua carreira. 5 anos.
A duração exata exigida nas condições de dispersão do traste. Os olhos da Vitória brilharam quando se inclinou para mais perto do James, os lábios quase a tocarem-lhe o ouvido. Ativei a função de gravação no meu telemóvel com um movimento discreto. Lembra-te do teu dever, sussurrou. Protege o que é nosso. Vi acontecer em câmara lenta. As pupilas do James contraíram-se até se tornarem pontos. A mandíbula dele relaxou momentaneamente, depois endureceu numa linha rígida. O ligeiro tremor na mão esquerda cessou completamente. Então vieram as palavras, ditas num tom plano que eu nunca lhe ouvira antes. Traíste-nos. A sala prendeu a respiração coletivamente. Vitória recuou um passo, a satisfação a cintilar-lhe nos olhos enquanto observava sua criação atuar. O que queres dizer, James? Perguntei, a minha voz firme apesar da antecipação elétrica que me percorria. Sabemos da investigação, continuou ele, cada palavra medida, programada. Dos ficheiros. Dos contactos com a SEC. Suspiros e murmúrios atravessaram o grupo, exatamente como eu previra. Vitória queria testemunhas da minha suposta traição, construindo uma narrativa antes de o caso federal rebentar. O que eu não tinha antecipado completamente foi o que veio a seguir. O braço do James moveu-se com uma velocidade chocante. O som da chapada ecoou pelo terraço como um tiro, seguido de silêncio absoluto. O impacto atirou-me de lado contra a mesa de mármore. Senti o sabor a cobre enquanto os meus lábios se abriam. O chão frio pressionava-se contra minha face enquanto eu ali jazia, sentindo o ardor a florescer no rosto. Durante 3 batimentos cardíacos, nada se mexeu. A elite de Boston permanecia congelada, a assistir a uma fratura na fachada perfeita dos Harrington. Depois, quando Vitória se preparava para falar, para torcer tudo isto numa nova narrativa. O pobre James, levado ao limite pela sua esposa traiçoeira, algo inesperado aconteceu. Rime. Começou pequeno, uma bolha de som que escapou dos meus lábios ensanguentados. Depois cresceu, ressoando pelo grupo atônito. Empurrei-me para cima, o Dior carmesim manchado de sangue, e continuei a rir. Uma gargalhada clara, genuína, que cortou a atmosfera fabricada como uma lâmina. Tempo perfeito, Vitória, disse, a minha voz a ecoar pelo terraço silencioso. Todos os smartphones ainda levantados. Ainda a gravar, não podias ter escrito melhor, mesmo que tentasses. A confusão toldou os traços perfeitamente compostos de Vitória. Isto não fazia parte do guião. A esposa desgraçada devia encolher-se, implorar, talvez ameaçar fracamente antes de ser escoltada para fora. James. Disparou ela. Ajuda a tua esposa a levantar-se, ela não está bem. Mas James ficou imóvel, o horror a nascer-lhe nos olhos à medida que a programação se quebrava. Olhava para a mão como se pertencesse a outra pessoa. O que é que eu? Murmurou, o olhar vazio a esvanecer-se. Elise. Levantei-me sem ajuda, limpando o lábio aberto com um guardanapo branco de linho. O sangue vivo espalhou-se como uma aguarela japonesa. Devem verificar os vossos telemóveis, disse calmamente ao grupo. Acabaram todos de assistir e gravar a uma demonstração perfeita do programa de condicionamento dos Harrington. O mesmo programa documentado nos ficheiros que passei anos a reunir. Virei-me para encarar Vitória diretamente, saboreando o momento. A compostura dela começou a rachar. 5 anos, Vitória. Esse era o requisito para o James aceder ao traste do avô dele. Um casamento estável durante 5 anos. Sorri, sentindo o sabor metálico do sangue. Mas a agressão com testemunhas tende a complicar processos de divórcio, não é verdade? O entendimento surgiu nos olhos dela, seguido de algo que nunca tinha visto antes. Medo. Fizeste isto de propósito, sibilou. Provocaste-nos. Não precisei, respondi. Estão a condicionar o James há anos. Tudo que eu tive de fazer foi esperar e documentar. Gesticulei na direção da multidão, os rostos chocados, os telemóveis ainda erguidos. E agora, todos os outros também documentaram. As peças do puzzle que eu montei ao longo dos anos, a fraude financeira, a manipulação psicológica, o controlo meticulosamente orquestrado do James, tinham acabado de ser validadas pelas ações deles próprios, à frente da mesma estrutura de poder que cultivaram. O meu telemóvel está a enviar pacotes de dados muito interessantes a várias agências neste exato momento, continuei, num tom quase casual. Incluindo provas de como Thomas Fitley aqui presente ajudou a condicionar o James para reagir a gatilhos específicos.
Assenti em direção ao terapeuta, que estava agora mortalmente pálido. O protocolo de resposta física foi particularmente eficaz, não foi, doutor? O primeiro som de alerta de notícias ecoou de um telemóvel. Depois outro. E outro. O meu Deadman Switch ativara-se no momento em que o GPS do meu telemóvel registrou um impacto consistente com agressão física, enviando o pacote completo de provas às autoridades e a meios de comunicação selecionados. O Império da Vitória não estava apenas a rachar, estava a implodir em tempo real, diante da mesma sociedade que ela manipulou durante décadas. E enquanto eu ali estava, com sangue nos lábios e triunfo no coração, soube que não havia como voltar atrás. Não pode ser, começou Vitória, mas congelou ao ouvir o mesmo alerta surgir no ecrã do seu telemóvel, ecoando agora por todo o grupo. James permanecia paralisado, a olhar para a mão como se fosse um membro estranho, o horror do que fizera consumi-lo lentamente. A programação estava a colapsar, fissuras a surgirem na fachada construída à volta do seu verdadeiro eu. Elise, eu não queria, eu não sei porquê. A voz dele quebrou, uma emoção genuína a emergir por entre o condicionamento. Eu sei que não querias, disse suavemente, dirigindo-me a ele pela primeira vez em meses. Esse é exatamente o meu ponto. Voltei-me para a audiência atônita, aquelas pessoas poderosas que tinham sido o escudo e a espada dos Harrington durante décadas. O sangue no meu lábio dava-me uma autoridade estranha. O poder da verdade inegável. Para os que estão a verificar os vossos telemóveis, sim, essa notícia sobre a família Harrington, confirmei, a minha voz de tribunal a projetar-se clara por todo o terraço. O que acabaram de testemunhar é o culminar de uma investigação de 5 anos sobre uma das mais sofisticadas redes criminosas de Boston. O rosto do juiz Olova empalideceu. O senador Prescott já recuava em direção à saída. Cruzei o olhar com cada um deles, garantindo que compreendiam. A vossa cumplicidade também está documentada. A Fundação Harrington lavou aproximadamente 340 milhões de dólares através dos seus programas de caridade. Continuei. Desviando fundos destinados a iniciativas educativas para contas offshore controladas por empresas fantasma nas Ilhas Caimão e Singapura. A compostura vitoriosa de Vitória estava agora visivelmente a desfazer-se. A mão perfeitamente manicura apertava-lhe a garganta, onde o pulso martelava sob o colar de diamantes. Não tens provas, sibilou ela. Mas os olhos dela saltaram na direção de Thomas Fitley, que começara a mover-se lentamente para a saída. Dr. Fitley, talvez queira explicar a todos o significado de Project Sentinel, chamei, travando no ato. O programa de modificação comportamental que tem vindo a implementar no James desde os 12 anos de idade. Projetado para garantir obediência total às diretivas da família. Fitley congelou. O distanciamento clínico evaporou-se enquanto 50 pares de olhos se voltavam para ele. Isso é informação terapêutica privilegiada, balbuciou, agarrando-se à linguagem profissional como escudo. Terapêutico? Repeti, erguendo uma sobrancelha. É assim que chama condicionar uma criança para reagir a gatilhos físicos e verbais específicos? A programar respostas que sobrepõem a vontade consciente dele? Gesticulei em direção a James, agora afundado numa cadeira, com o rosto enterrado nas mãos. Gostaria de explicar os pagamentos mensais de 30 mil dólares, classificados como manutenção comportamental nos livros privados dos Harrington. Virei-me novamente para os presentes, usando todas as técnicas que aperfeiçoei nos tribunais para manter a atenção do público. O meu pacote de provas, que já foi recebido pela SEC, FBI e pelo Boston Globe, contém mais de 2.000 documentos, detalhando fraude financeira, evasão fiscal, manipulação de mercado e, mais perturbador ainda, o abuso psicológico de James Harrington, para manter o controle da fortuna da família. William Harrington avançou, adotando seu tom legal mais autoritário. Estas são acusações absurdas de uma esposa ressentida. Se houvesse alguma verdade. A aquisição da Westlake, interrompi, nomeando o negócio que tinha feito manchetes no ano anterior. Insider Trading, baseado em informação obtida através de chantagem a um funcionário da Securities and Exchange Commission. Os documentos incluem as comunicações originais, os pagamentos feitos a empresas fantasma e os padrões exatos de transações que se seguiram. A expressão confiante de William vacilou quando mencionei a transação específica. Continuei sem piedade. A doação caritativa ao Hospital Infantil de Boston no ano passado, enaltecida por todos os jornais? 87% desses fundos foram redirecionados por 3 fundações diferentes antes de aterrarem numa conta controlada por Victoria Harrington em Zurique. Encarei diretamente o olhar da Vitória.
Conta número 89.477-21-33-44-12, aberta em nome de Ellen Maren, o nome de solteira da sua mãe. A especificidade dos detalhes silenciou qualquer nova objeção no grupo. Os telemóveis agora não serviam apenas para ler alertas, mas para procurar informações de confirmação. As provas que eu passei anos a reunir estavam a tornar-se conhecimento público em tempo real. Vitória, sempre estratega, tentou recuperar o controle da narrativa. A Elise tem estado sob imensa pressão com a sua carga de trabalho. Começou, adotando um tom preocupado. Temos estado preocupados com a saúde mental dela há meses, continuou Vitória. Falamos então do sistema de vigilância instalado em nossa casa durante a renovação do ano passado? Retruquei, com calma. Ou do medicamento adicionado ao meu chá da noite nos dias em que trabalhava até tarde em certos casos. Fiz análises de sangue. Há meses que documento os sedativos. Um novo murmúrio percorreu a sala. O gás liguin calculado era algo que muitas daquelas mulheres poderosas já tinham vivido nos círculos da elite de Boston. Voltei-me para o Dr. Fitley, que permanecia paralisado, consumido pela indecisão. O Dr. Fitley tem uma escolha a fazer esta noite, anunciei. Os agentes federais que receberam o meu pacote de provas estarão particularmente interessados nos seus registros sobre o programa de condicionamento. Fiz uma pausa deliberada, certificando-me de que ele estava a ouvir atentamente. Estou disposta a recomendar imunidade, em troca do seu testemunho completo sobre os métodos usados, e quem os autorizou. Os olhos de Fitley arregalaram-se diante da corda salva-vidas que lhe era lançada. O mesmo se aplica a qualquer pessoa nesta sala, continuei, dirigindo-me ao grupo. Quem se apresentar voluntariamente com informações será visto de forma muito diferente daqueles que esperarem por intimações. A fragmentação estratégica da Aliança Harrington estava a acontecer mais depressa do que eu previra. Pequenos grupos já se formavam. Conversas sussurradas começavam a indicar mudanças de lealdade, como placas tectônicas a deslocar-se. James ergueu os olhos para mim, o olhar mais claro do que eu vira em meses. A programação temporariamente interrompida pelo choque. Há quanto tempo sabes? Perguntou, a voz mal audível. 3 anos, respondi, num tom calmo. No início, reparei em pequenas inconsistências no teu comportamento depois dos encontros de família. Depois, os episódios vazios tornaram-se mais frequentes. A peça final foi encontrar o nome do Fitley naqueles registros de pagamento. Nunca quis magoar-te, sussurrou, a angústia genuína romper pelo condicionamento. Eu sei, disse. E disse-o com verdade. Por isso é que passei 3 anos a construir este caso, em vez de simplesmente te deixar. Tu não foste a única vítima, James. Vitória, vendo o controle a escapar-lhe por completo, fez uma última tentativa desesperada. Isto é absurdo. James, diz-lhes. Mas James olhava fixamente para o sangue no meu lábio. Uma terrível consciência a despertar, enquanto memórias começavam a romper através do condicionamento. Foste tu que me fizeste isto, a mim, disse-lhe a mãe, a voz a ganhar força. Todas aquelas sessões com o Dr. Fitley quando eu era criança, os programas educativos especiais todos os verões. Não foi a primeira vez que me... Não conseguiu acabar a frase. O horror cobria-lhe o rosto. As portas do elevador abriram-se, revelando 2 homens de fato que observaram a cena com profissional distanciamento. Pontualidade perfeita, observei, reconhecendo os meus contactos do FBI. Senhores, creio que há várias pessoas aqui desejosas de prestar declarações. As provas que antes eram apenas ficheiros em servidores seguros estavam agora a desenrolar-se num drama humano real, sobre o terraço. Décadas de manipulação, fraude e controle a desfazerem-se, fio a fio. E no centro de tudo, estava a Vitória. O império dela a desmoronar. A máscara da perfeição, finalmente, e irreversivelmente, quebrada. Os agentes do FBI moveram-se com eficiência treinada, a proteger as saídas e apresentar-se multidão cada vez mais agitada. Um deles, o agente Rivera, a quem eu vinha passar informações há meses, deu-me um aceno quase imperceptível ao aproximar-se de Vitória. Senhora Harrington, temos um mandado para prender todos os dispositivos eletrônicos e documentos na sua posse. Declarou, o tom profissionalmente neutro enquanto apresentava a papelada. A mão de Vitória tremia ao pegar no documento, os olhos a percorrê-lo com a intensidade desesperada de quem procura uma cláusula de fuga. Mas não encontrou nenhuma. Virou-se para William, que já recuava lentamente, o legal fixer da família claramente a calcular a sua própria estratégia de fuga. Isto é um absurdo, insistiu ela,
mas a voz perderá a firmeza autoritária. Sabem quem eu sou? Quem nós somos? Sabemos, respondeu o agente Rivera. É precisamente por isso que estamos aqui, Senhora Harrington. À nossa volta, a elegante celebração de aniversário transformará-se num cenário de caos contido. Os empregados estavam paralisados, garrafas de champanhe ainda nas mãos. Enquanto a elite de Boston começava suas retiradas estratégicas. O juiz Holloway já falava com urgência ao telefone. A esposa do senador Prescott puxava-lhe discretamente a manga, afastando-se do núcleo Harrington. Os telemóveis continuavam a vibrar com urgência crescente. Apanhei vislumbres de manchetes a piscar nos ecrãs. Família Harrington sob investigação federal. A elite filantrópica de Boston acusada de fraude massiva. Acusações de manipulação psicológica abalam o Império Harrington. O Boston Globe movera-se mais depressa do que eu previa, já a publicar a primeira vaga de revelações do meu pacote de provas. As redes sociais explodiriam dentro de minutos. A mística cuidadosamente construída dos Harrington desfazia-se em tempo real. Vitória fez uma última tentativa desesperada para manter o controle, elevando a voz para os convidados que agora se dispersavam. Tudo isto é um terrível mal-entendido. Uma disputa familiar tragicamente mal interpretada. A voz, sempre modulada na perfeição, quebrou ligeiramente. Tenho a certeza de que podemos contar com os nossos amigos para... Vitória, interrompeu o comissário da polícia, que momentos antes ria das piadas dela. Acho melhor falarmos amanhã. Através dos nossos advogados. O abandono tinha começado. Como ratos a saltar de um navio a afundar-se, as figuras poderosas que tinham protegido os Harrington durante décadas estavam agora a recalcular rapidamente a sua própria exposição. Ali perto, James colapsara numa cadeira, a respiração irregular. As muralhas psicológicas construídas à volta do seu verdadeiro eu estavam a ruir, deixando-o exposto a uma enxurrada de memórias e percepções emergentes. Os verões na casa do lago, murmurava ele, o olhar perdido. As aulas especiais com o Dr. Fitley. As dores de cabeça, sempre que eu questionava as decisões da família. Aproximei-me com cautela, incerta de quão estável ele estava nesse estado de transição. Apesar de tudo, apesar do ardor da chapada ainda fresco no meu rosto, senti uma mistura complexa de justiça feita e preocupação. Ele tinha sido tanto meu algoz como minha vítima. James, disse baixinho, ajoelhando-me ao lado dele, mas mantendo uma distância segura. O condicionamento está a quebrar. Vai ser desorientador. Os olhos dele encontraram os meus, mais claros do que eu os via há anos. Eu magoei-te, sussurrou, o horror a inundar-lhe o rosto ao estender a mão na direção do meu lábio ferido, parando antes de me tocar. Eu nunca, mas fiz. Lembro-me de me dizerem. Foste programado para responder a gatilhos específicos, expliquei, a voz firme. O sussurro da Vitória ativou uma resposta que não era verdadeiramente tua. Do outro lado da sala, Thomas Fitley já conversava com o segundo agente do FBI. O distanciamento clínico substituído por uma óbvia urgência de autopreservação. Apanhei frases como seguir instruções e não sabia o alcance total. Lembras-te de que, ao certo, sobre o condicionamento? Perguntei a James. Ele pressionou as palmas contra as têmporas. Fragmentos, sessões no escritório da Casa do Lago. Palavras repetidas enquanto eu estava medicado. Castigos, quando resistia. A voz quebrou-se. Tem-me feito isto desde os 12 anos. A minha própria família. A minha própria mãe. A realização parecia doer-lhe fisicamente. O corpo a curvar-se para frente como se ferido. E ali estava o verdadeiro James, a emergir por baixo de camadas de condicionamento. Vulnerável. Horrorizado. Genuíno. Vitória, ao ver a nossa conversa, tentou intervir, mesmo com o agente do FBI ao lado. James, querido, não a ouças. Chamou, a voz aguda de desespero. Ela virou-te contra a tua família. Depois de tudo o que fizemos por ti. Depois de tudo o que também lhe fizeste, corrige, levantando-me para enfrentá-la. As provas incluem gravações em vídeo das sessões de condicionamento, Vitória. Sessões onde tu própria instruías o Dr. Fitley sobre quais os comportamentos a suprimir no teu filho. O rosto da Vitória contorceu-se. A fachada meticulosamente mantida finalmente a desmoronar por completo. Ele precisava de orientação, de estrutura. O legado Harrington tinha de ser protegido da fraqueza dele.
A verdade nua e crua da sua perspectiva silenciou a sala. Até os agentes do FBI hesitaram, testemunhando a máscara cair, revelando as prioridades monstruosas por detrás dela. James levantou-se, trêmulo. Anos de programação em conflito com a clareza que começava a emergir. A minha fraqueza era querer ter a minha própria vida. Disse ele, cada palavra a fortalecê-lo. Querer estudar literatura em vez de finanças. Querer casar por amor, em vez de por vantagem estratégica. Os olhos dele encontraram os meus. Alguma coisa entre nós foi real? Perguntou. Ou eu só estava a seguir mais um guião? A pergunta perfurou-me. Apesar de tudo o que tinha descoberto. Apesar da raiva justificada, não consegui forçar-me a cravar ainda mais a lâmina. O início foi real, respondi com honestidade. Antes de intensificarem o condicionamento. Foi por isso que fiquei. Vi vislumbres de quem tu realmente eras. O suficiente para saber que foste tão vítima quanto qualquer outro que eles magoaram. Do lado de fora, as luzes da polícia já iluminavam a noite, refletindo nas águas do porto. Mais agentes federais estavam a chegar, acompanhados de equipas de recolha de provas. O colapso do Império Harrington acelerava a cada minuto. Vitória estava a ser formalmente informada dos seus direitos, a postura ainda régia, apesar de tudo a ruir à sua volta. William já negociava, o cérebro jurídico a calcular os benefícios de uma cooperação antecipada. Thomas Fitley estava sentado sozinho, a rabiscar o que parecia ser uma declaração detalhada, lançando ocasionalmente olhares a James, com aquilo que talvez fosse arrependimento. Eu estava diante de uma encruzilhada. A minha vingança estava completa. As provas que reuni garantiriam justiça pelos crimes financeiros, a manipulação, o abuso psicológico. Podia ir embora agora. Deixar James encontrar o seu próprio caminho pelos escombros. Mas, ao observá-la lutar para processar décadas de manipulação, reconheci algo de mim na sua desorientação. Passei 5 anos a viver uma vida dupla, a manter uma fachada perfeita, enquanto perseguia objetivos secretos. Ambos tínhamos sido moldados pela influência tóxica dos Harrington. Posso ajudar-te a entender o que eles te fizeram, ofereci, surpreendendo-me a mim mesma. Documentei as técnicas, os gatilhos. Pode ajudar na tua recuperação. James levantou o olhar, vulnerabilidade e esperança em conflito com a vergonha no seu rosto. Depois do que te fiz, por que ajudares-me? Toquei no meu lábio cortado, sentindo o ardor. Porque, ao contrário da tua família, eu consigo distinguir entre os marionetes e os manipuladores. À nossa volta, o Império Harrington continuava a implodir de forma espetacular. Anos de manipulação e engano agora expostos à luz crua da justiça. E nesse caos, tomei a minha decisão. 6 meses depois da minha celebração de aniversário transformada em revelação, sentei-me no Tribunal Federal. A ver Vitória Harrington entrar de algemas. Tinham desaparecido as roupas de designer e a maquilhagem perfeita, substituídas por um fato de prisioneira e o peso da reclusão. Ainda assim, mantinha a cabeça erguida, recusando-se a reconhecer os espectadores que tinham vindo assistir à queda da matriarca. A sala do tribunal estava cheia de jornalistas, antigos sócios de negócios e, mais importante ainda, outras vítimas da família Harrington ao longo das décadas. Algumas eu encontrara através de registros financeiros. Outras surgiram depois de os primeiros relatórios virem a público. Cada uma trazia sua própria história, de manipulação, coação ou destruição financeira. Todos de pé, anunciou o oficial de diligência quando o juiz Matsuda entrou. Não o juiz Holloway, que se recusará imediatamente após a revelação no meu aniversário. E que agora se encontrava sob investigação, pelo seu envolvimento em vários julgamentos suspeitos favoráveis aos Harrington. O processo seguiu com o ritmo inexorável da justiça, finalmente libertada. O Ministério Público apresentou provas organizadas meticulosamente a partir dos meus ficheiros e significativamente expandidas pela investigação federal subsequente. Registros bancários, testemunhos, avaliações psicológicas. A verdade, despida, sob as luzes fluorescentes do tribunal. A equipa legal da Vitória tinha se desintegrado nos meses anteriores. William Harrington colaborou com o Estado quase de imediato, priorizando a autopreservação acima da lealdade familiar. Os advogados de defesa proeminentes inicialmente contratados foram se retirando um por um, à medida que a profundidade das provas se tornava inegável. Agora, ela sentava-se ao lado de uma defensora pública nomeada pelo tribunal, que parecia,
sufocada pela complexidade do caso. A defensora pública ao lado de Vitória mal conseguia acompanhar os acontecimentos. Durante um intervalo, Mara Tim, uma das contabilistas forenses atribuídas ao caso, aproximou-se de mim no corredor. Rastreamos mais de 480 milhões de dólares em fundos desviados, disse ela baixinho. As tuas estimativas iniciais eram conservadoras. Assenti, sem surpresa. E quanto ao traste? Essa é a parte interessante, respondeu Mara. O documento original do traste do avô continha cláusulas éticas de operação que a família suprimiu. O tribunal está a considerar usar essas cláusulas originais para redirecionar os ativos para compensações. Esse desenvolvimento validava o meu desejo mais profundo. Que justiça não significasse apenas punição dos culpados, mas também reparação para os prejudicados. A fortuna Harrington, construída ao longo de gerações com base em manipulação e fraude, seria agora usada para curar o dano que causaram. À porta do tribunal, todas as tardes, reunia-me com antigos funcionários, parceiros de negócios e até familiares que tinham sido afastados por questionarem os métodos da Vitória. Cada um partilhava peças do puzzle que eu ainda não conhecia, estendendo o padrão de abuso e controlo décadas antes do meu envolvimento com a família. Angela Harrington, prima de James, deserdada aos 19 anos por recusar os planos de carreira impostos por Vitória, tornou-se uma aliada particularmente valiosa. As suas percepções sobre a dinâmica familiar ajudaram os procuradores a compreender a natureza sistemática da manipulação psicológica. Eles fizeram-nos isso a todos, de formas diferentes, explicou ela durante uma das nossas sessões de estratégia. Mas o James levou com o pior. Depois da morte do pai, a Vitória passou a vê-lo como a chave para tudo. O testemunho de Thomas Fitley foi devastador para a defesa de Vitória. Em troca de imunidade, forneceu registros detalhados das técnicas de condicionamento utilizadas, os gatilhos específicos instalados e as instruções explícitas da Vitória sobre o desenvolvimento do James. A precisão clínica das suas anotações não deixava margem para dúvidas sobre a natureza deliberada do abuso psicológico. James, por sua vez, estava ausente das audiências, a receber tratamento numa clínica especializada em desprogramação e recuperação de manipulação psicológica. A sua situação legal continuava complexa, tanto perpetrador como vítima. A chapada que servirá de catalisador para a queda dos Harrington estava agora a ser considerada à luz do condicionamento documentado. Visitava-o uma vez por mês, mantendo limites profissionais, mas oferecendo informação útil à sua recuperação. O homem que emergia por baixo das camadas de programação era reflexivo, incerto. A lutar contra uma culpa profunda pelas ações cometidas sob a influência da mãe. Não sei quem sou sem as diretivas deles, confessou James durante uma das minhas visitas, sentado no jardim da clínica, com os primeiros sinais de primavera surgirem à nossa volta. Até as minhas preferências, comida, roupa, opiniões, estou a questionar tudo. Isso é progresso, disse-lhe. O eu autêntico faz perguntas. O eu programado apenas segue instruções. Ele conseguiu esboçar um pequeno sorriso, genuíno, não a expressão ensaiada que me habituara durante o nosso casamento. Tu nunca deixaste de questionar, pois não? Não faz parte da minha natureza, respondi. Talvez por isso o condicionamento não tenha resultado comigo. O que ficou por dizer entre nós era o mais delicado, o futuro da nossa relação. O casamento fora construído sobre premissas falsas, manipulado desde o início pelas maquinações da Vitória. E, no entanto, algo autêntico tinha existido, ainda que brevemente, antes de o condicionamento se intensificar. Se isso poderia algum dia ser recuperado, ou se deveria, permanecia uma pergunta em aberto. Nenhum de nós estava pronto para respondê-la. A minha própria vida transformará-se por completo. Demiti-me da Caldwell L. Pierce, incapaz de regressar à defesa de corporações depois de ter visto como o poder pode corromper até as instituições mais prestigiadas. Em vez disso, fundei a Cognitive Liberty Legal Foundation, focada em casos de manipulação psicológica, controlo coercivo e exploração financeira. Os nossos primeiros clientes foram antigos funcionários dos Harrington, sujeitos a acordos de confidencialidade e contratos coercivos. Em 3 meses, expandimos para representar vítimas de outras famílias e corporações poderosas, que usavam táticas semelhantes de controlo psicológico. Tu criaste, essencialmente, uma nova área de prática jurídica, comentou meu antigo mentor quando nos encontramos para um café. Liberdade psicológica como um direito legal. O trabalho da Fundação rapidamente foi além da representação legal. Desenvolvemos programas educativos para forças policiais, juízes e terapeutas, com o objetivo de reconhecer sinais de manipulação psicológica.
Colaborei com defensores da liberdade cognitiva para impulsionar mudanças legislativas, reforçando a proteção contra controlo coercivo. No dia em que Victoria Harrington foi condenada a 28 anos de prisão federal por fraude, associação criminosa e conspiração, sentei-me no fundo do tribunal, e não na primeira fila. O império dela tinha caído. A justiça tinha sido feita. Mas a minha atenção já estava virada para o próximo caso, a próxima vítima a precisar de representação. Quando a sala se esvaziava, James aproximou-se de mim, a sua primeira aparição no julgamento. Estava diferente. Mais magro, com roupas casuais em vez de fatos feitos por medida, e olhos que continham tanto tristeza como clareza. Os administradores aprovaram o plano de indemnizações, disse, sem preâmbulo. Todos os que foram prejudicados vão ser compensados. Incluindo tu. Não fiz isto por dinheiro, respondi. Eu sei. Hesitou. Por isso pedi que direcionassem a minha parte pessoal para a tua fundação. Parece-me justo que aquilo que eles pretendiam usar para me controlar, seja agora usado para libertar outros. O gesto representava algo profundo, um ato de escolha autônoma. Talvez a primeira decisão verdadeiramente independente que James tomava em décadas. Obrigada, disse apenas. Ficamos ali por instantes, duas pessoas mudadas para sempre pela mesma influência corruptora. Agora encontrar caminhos separados rumo à redenção. O trabalho da tua fundação, começou ele, depois parou. Gostava de ajudar. Quando estiver mais avançado na recuperação. A minha experiência pode ser útil para outros. Pode mesmo, concordei. Ao seguirmos caminhos distintos à saída do tribunal, sem promessa sobre o futuro, percebi que a saga Harrington nunca tinha sido apenas sobre expor corrupção ou procurar vingança pessoal. Tornará-se algo muito mais significativo. Uma reconquista da identidade autêntica. Retomada àqueles que tentariam programar seres humanos como software. O caminho pela frente seria desafiante. Ainda havia famílias poderosas e instituições para confrontar. Mas com cada caso, cada cliente, cada pequena vitória, eu estava a construir algo que Victoria Harrington, com toda a sua riqueza e influência, nunca tinha possuído. Um legado de libertação. E não de controlo. Essa, talvez, fosse a forma mais perfeita de justiça. E assim termina uma história que nunca foi apenas sobre expor corrupção ou destruir um império familiar. Foi, acima de tudo, uma luta pela identidade, pela verdade e pela liberdade interior. Elise não apenas desmantelou um sistema construído sobre controlo e manipulação, mas tornou-se um símbolo de esperança para todos aqueles que, em silêncio, sofrem sob o peso da coerção psicológica. Esta história é um lembrete poderoso de que, por mais profundamente que a verdade esteja enterrada, ela encontra sempre uma forma de emergir. E quando isso acontece, não traz só justiça. Traz libertação. Se a história de Elise te tocou. Se acreditas que a liberdade psicológica deve ser um direito fundamental, então ajuda-nos a levar esta mensagem mais longe. Marca de Seleção Branca partilha esta história. Marca de Seleção Branca junta-te à nossa comunidade. Marca de Seleção Branca apoia as vozes que durante tanto tempo foram silenciadas. Vamos construir, juntos, um mundo onde a verdade liberte. E onde o controlo dê lugar à verdadeira autonomia.